Muita gente, quando vai dormir, ao invés de sossegar, ao invés de falar, Senhor, aqui está a minha noite, me dá uma noite de sono abençoada, tranquila, não, aí que as pessoas vão para a cama levando mais problemas ainda. Então, é o momento que as pessoas ficam mais angustiadas. Salmo de número 77 está escrito assim: clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. E aí a pergunta que fica: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? E que recebamos essa palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? O salmista Asaf fala coisas que nós falamos. Ele ora o que nós oramos. Ele pede o que nós pedimos. Você já deve ter se pego falando assim com Deus. Você já deve ter se pego analisando a tua vida e falando: Senhor, mas antigamente era assim, mas em outro tempo era desse jeito, agora eu estou sofrendo muito. O que está acontecendo? Por que minha vida está assim desse jeito? Por que eu estou desse jeito? Por que eu tenho passado por essas situações? Você pega a sua Bíblia aí, tem alguns textos aqui que eu queria que você fixasse bem no teu coração. Aliás, nós vamos fixar bastante esses 7 primeiros versos, porque aqui Asaf está falando claramente aquilo que cada um de nós fala para o Senhor. Clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. Então, primeiramente, tenha certeza de uma coisa: se você clamar, como nós vamos clamar nessa noite, o Senhor vai atentar para nós. O Senhor vai atentar para a tua vida, e você vai receber do Senhor o favor que você está pedindo nessa noite. E nós teremos resposta de Deus para aquilo que estamos necessitando e pedindo. Eu só quero deixar uma coisa clara para vocês antes que vocês pensem em qualquer coisa. A resposta de Deus pode ser um sim ou pode ser um não. Se Deus falar sim, Ele atenderá. Se Deus falar não, Ele vai falar assim: ok, agora não. Ou não, eu tenho coisa melhor. Então, Deus dará a resposta. Eu quero que você entenda que a resposta de Deus vai vir. Se ela for um sim, glória a Deus por isso. Se ela for um não, glória a Deus mais ainda. Sabe por quê? Porque se Deus falar um não, é porque Ele terá coisa melhor. Então, eu quero que você entenda que quando a gente se volta para Deus com sinceridade, clamor sincero, pedindo ao Senhor de todo o nosso coração e voltado para Ele com a sinceridade e, acima de tudo, entendendo que a vontade dEle vai ser feita, nós entenderemos que a resposta dEle será maravilhosa e será tremenda para as nossas vidas, porque o verso 2 fala para a gente assim: no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Você está angustiado? Você está com angústia no teu coração? Busque a Deus. Então, você está fazendo a coisa certa. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Sabe o que significa isso? O salmista está falando o seguinte: Senhor, eu praticamente só vivo em angústia e estou clamando. E no período que eu sinto mais angústia é o período da noite. Geralmente, queria dizer assim, né? Quando você vai dormir, muita gente quando vai dormir, ao invés de sossegar, ao invés de falar: Senhor, aqui está a minha noite, me dá uma noite de sono abençoada, tranquila, não, aí que as pessoas vão para a cama levando mais problemas ainda. Então, é o momento que as pessoas ficam mais angustiadas. E o salmista fala sobre isso aqui. O salmista deixa claro a situação da vida dele. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão não se estendeu de noite e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. É isso que acontece com cada um de nós quando estamos passando por apertos e angústias. Nós nos queixamos e a gente fica como se fosse para morrer, a gente fica como se fosse para desfalecer completamente.
Porque a gente não entende o que está acontecendo, a gente pede uma resposta, não vê resposta aparentemente, e como a gente não vai vendo resposta aparentemente, a gente não vai vendo o que vai acontecendo, a gente começa a desfalecer. E geralmente é isso, querido. Por isso que a gente está aqui nessa noite. Geralmente é no período da noite. De repente você esteja vendo a gente em outro período. Muita gente assiste a gente um bom tempo depois, de dia ou de tarde ou de madrugada. Mas geralmente é no período da noite em que a gente fica mais receoso com as coisas e a gente fica mais pensativo. E em vez de descansar, não. A gente coloca a cabeça para funcionar e às vezes perde o sono. Pois o Senhor está falando para mim e para você. Ele vai dar resposta. Ele é o Deus de resposta e Ele vai atender o seu clamor. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus por isso. Ele está presente em nosso meio. O verso 3 fala assim: lembrava-me, verso 4, perdão. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Você já passou por essa experiência? Você já passou por essa situação em que você passou por tantas coisas na tua vida, por tantos problemas que você mal consegue falar, você mal consegue pedir, você mal consegue clamar, você mal consegue falar com o Senhor? Às vezes, meus irmãos, nós passamos por situações, por problemas, por dificuldades em que a gente simplesmente não consegue atentar, a gente simplesmente não consegue mover os nossos lábios, a gente não consegue clamar, a gente não consegue falar: Senhor, por que eu estou passando por isso? A gente não consegue nada, a gente simplesmente fala assim: Senhor. E aí a gente para de falar, a gente só olha para o céu, a gente só pensa e não consegue falar. Eu quero falar para você, em nome de Jesus, que se você está vivendo isso agora, este é o momento que Deus vai se voltar para a sua vida e vai te dar atenção e vai te abençoar. Você precisa entender e colocar isso no teu coração. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus, Ele está presente no nosso meio, então recebe essa palavra de vitória no teu coração, em nome de Jesus. Bom, o salmista continua falando no versículo de número 5. Na verdade é 5. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos passados. O que significa isso aqui? É o que eu falei na hora da explicação. Nós estamos agora passando pelas lutas, pelas dificuldades, pelas aflições, e a gente começa, inevitavelmente, a se lembrar de como era no passado, ou de como não era no passado, das lutas ou dos problemas que a gente não tinha no passado e hoje nós temos. E a gente está hoje completamente sufocado com essas dificuldades, com essas lutas, com esses problemas, com essas coisas que vem acontecendo conosco que a gente não entende mais o que está acontecendo. A grande realidade é essa. E a gente fica pensando: Senhor, como é que vai ser? Porque no passado era assim. Porque no passado tinha mais facilidade, mas hoje as coisas ficaram terríveis. Hoje eu não estou conseguindo mais entender o que está acontecendo. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas eu te garanto, em nome de Jesus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus é fiel e vai te sustentar nesse momento. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus da resposta. Considerava os dias da antiguidade, os anos do passado, os tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Sabe o que significa isso? É o que estamos fazendo agora aqui. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Ou seja, espera aí, não tem nada perdido. Nós louvamos, nós glorificamos, nós bendizemos ao nome do Senhor Jesus Cristo e nós entoamos um louvor a Ele. E Ele se faz presente entre os louvores. Ele ouve o nosso louvor, nos dá graça, nos dá vida e saúde e nos abençoa. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus? É isso que Ele está fazendo. É isso que Ele faz com a tua vida. Ele ouve o teu clamor. E o próprio clamor e o próprio louvor te dá entendimento de que Deus não te abandonou, muito pelo contrário. O Senhor está pronto a te ouvir. O Senhor está pronto a te dar a resposta. A resposta que vem de Deus para a tua vida, a resposta que está chegando para a tua casa, a resposta que está chegando para a tua família, a resposta que está chegando para a tua vida. Essa é a resposta de Deus, a resposta que você está esperando. Ou talvez a resposta que você nem espera. Porque às vezes nós esperamos uma coisa e vem outra coisa. Mas eu que te garanto, de Deus sempre vem o melhor, em nome de Jesus.
E eu encerro com esse texto aqui, com o verso 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? É um questionamento para mim e para você, porque, repito, às vezes passa a impressão que Deus nos abandonou, que Deus nos rejeitou, que Deus não está ouvindo nosso clamor, que Deus não está ouvindo nossa súplica, que nós somos as pessoas mais erradas do mundo, que a gente cometeu todos os pecados e que estamos pagando por todos os pecados e que nada vai dar mais certo para a gente. É assim que às vezes a gente pensa. Vamos combinar. Mas Deus, Ele nos alerta e Ele nos alenta e Ele nos dá resposta nessa noite. Como profeta do Senhor, como ministro do Evangelho, eu posso falar para você a primeira resposta que Deus está dando para a nossa vida nessa noite é: eu não te abandonei, eu não te deixei, e eu jamais te abandonarei, e eu jamais te deixarei. Você quer ouvir a resposta de Deus? Você está ouvindo a primeira. Ele não te deixou, Ele não te abandonou, Ele está contigo nessa prova, Ele está contigo nessa angústia, Ele está contigo nessa luta, e eu tenho certeza absoluta que Ele será contigo em todos os momentos da tua vida. Que você possa colocar no teu coração esta certeza. A primeira resposta que Deus dá é: Ele está conosco, Ele é contigo. Ele é Jeová Shammah, é o Deus que se faz presente. Ele é o Deus que ouve a nossa súplica e que vai ouvir o teu clamor nessa noite. Nós vamos clamar daqui a pouco, nós vamos interceder daqui a pouco, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai te dar resposta, que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, que o Senhor vai nos dar resposta e que Ele agirá com autoridade. O texto que nós lemos ficou bem claro para mim e para você. O salmista, ele pergunta, e ele fala: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? É claro que Deus não nos rejeitou. E é claro que Deus vai agir ao nosso favor. É claro que Deus vai agir ao teu favor. É claro que Deus vai fazer o milagre acontecer. Mas é claro também que nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade. E crer que Ele está presente e crer que Ele vai operar maravilhas. E crer que Ele é o Deus do milagre. Se você crer, o milagre vai acontecer. E eu profetizo isso sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar Deus por isso?